Trabalhei 12 anos no mercado da construção civil, na área de pessoas, financeira, e também toquei um projeto de um CSC, que é uma Central de Serviço Compartilhado. No grupo Petland Co, a gente está com esse projeto há mais de 10 anos, e a gente teve experiência e oportunidade de transitar aí por todas as áreas. Acho que o legal do negócio empreendedor é que você tem a oportunidade de transitar por todas as frentes, né? Hoje eu atuo mais voltado aí para a área de finanças, controladoria e planejamento do grupo, mas já montei loja, tive a oportunidade de atuar bastante na parte de treinamento e espero poder compartilhar com vocês aí um pouco de um tema que, de modéstia à parte, eu acho que é uma das maiores dores de todo o negócio, que é gestão de pessoas. Se a gente não entende de pessoas, fica um desafio para a gente conseguir ter sucesso no negócio, né? Porque nós dependemos muito das pessoas. E eu vou tentar trazer para vocês aqui de forma rápida e objetiva um pouco do que a gente discutiu na semana passada e tinha um desafio, que era avaliar o perfil comportamental através de uma ferramenta que é o DISC, uma ferramenta fácil de se usar e que traz um panorama interessante para que a gente consiga aí conhecer um pouco mais das pessoas. E se me permitirem, eu pedi autorização da Simone, eu ia usar o case dela, que ela fez o exercício, ela fez a lição de casa, e aí eu vi a experiência como foi, e colocar na tela para apresentar para vocês. E ao término da fala da Simone, eu queria, antes de seguir aqui a apresentação e tudo mais, eu queria que a gente pudesse conversar hoje. Acho que o intuito do nosso papo hoje é muito mais troca do que aula. E fiquem à vontade para a gente poder aí trocar bastante experiência, tá? Só vou começar recapitulando um pouco, e aí por isso que eu quero apresentar o material, porque tem algo que a Simone fez que vem em contra aí do exercício que a gente falou na semana passada. Como formar um time fora da curva? Esse foi o tema-chave que nós abordamos na semana passada. A gente trouxe a metodologia DISC, recapitulando para quem não estava presente, todos nós temos praticamente uma ou duas letras que mais ponderam quando a gente faz esse exercício da ferramenta DISC. O João passou aí a lição de casa, todo mundo deve ter o link para fazer o seu e compartilhar com o time, é algo gratuito, para que você consiga ver quais são as duas letras predominantes do seu time, e depois a gente vai fazer um exercício básico, colocando numa planilha e vendo o que essa pessoa faz a título de tarefa versus o perfil comportamental e como que a gente pode aproveitar aquilo que ela tem com mais relevância. Então, às vezes as pessoas são muito alto D e alto I, que são na parte de cima, e às vezes ela tem dificuldade da parte de baixo. E o inverso também acontece. E como que isso impacta quando a pessoa está no lugar, muitas das vezes, onde exige mais essa parte extrovertida e ela não consegue desenrolar. E como que a gente pode desenvolver essas características e até mesmo aproveitar o que cada um tem de melhor. Então, o desafio na semana passada era: realizem um teste DISC e tragam um resumo para que a gente possa conversar hoje. A Simone, eu não estou vendo a tela, tá, Simone? Mas estou compartilhando aqui um pouco do resultado da sua loja. A Simone é proprietária da Pet Doc e ela fez o DISC do time dela, para vocês verem como é simples, é o nome do colaborador, qual é a função e como que a gente pode identificar o perfil comportamental de cada um desses colaboradores. Tem um vídeo que eu queria trazer antes da gente abrir para falar, que explica um pouco mais, de forma muito ilustrativa, o que é o DISC. Eu vou tentar compartilhar, espero que dê certo aí o áudio, se não, peço ajuda dos universitários aí, João e Edu. Vamos ver se vai dar certo, tá? Tá, eu acho que vai dar erro, viu, Nixon? Eu não sei se vai passar o áudio. Deixa eu ver. Talvez eu precise esperar aqui do meu lado. Deixa eu ver. Tá, vê aí. Testa aí, dá um play, deixa eu só ver. Vai colocar na tela inteira aqui, calma aí. Tá. Me confirma Não, se está saindo o áudio. não tá, não. Deixa eu espelhar aqui que eu acho que eu já sei como é que faz. Espera aí.
Boa. Vou parar aqui, João. Porque a ideia é, com base no DISC, que a gente reforça qual que é o conceito e joga na tela o perfil comportamental do time da Simone. E aí eu quero ouvir você, tá, Simone? Se prepara aí para você me contar se corresponde, de fato, o teste com o perfil das pessoas. Combinado, pode deixar. Eu solicitei para eles fazerem o teste na semana, no dia mesmo que nós tivemos o encontro, e aí depois eu peguei o videozinho, né, e a pontuação de cada um, e o que vocês passaram em aula, que seria o ideal do perfil de cada profissional. Tá. Não tem nenhum 100%. É isso, é isso. Agora, se a gente tem conhecimento com antecedência e vai ter substituição, fica mais fácil para a gente conseguir colocar a pessoa no lugar certo, com o perfil mais adequado. Legal. Ó, aí, João, coloca aí. Pessoal, vamos ver. estou compartilhando. Vocês estão vendo a tela já? Aqui no Já, YouTube? e eu ouvi o som, João. Show. Então, eu vou colocar em tela cheia aqui e recomeçar, tá? Vai lá. É rápido. Beleza. Este é Pedro. Ele coordena uma equipe de projetos na empresa que trabalha. Pedro gosta de resolver problemas de forma ágil e criativa. Por isso, costuma inovar nas soluções. E espera o mesmo dos membros da equipe. Com seu jeito objetivo e exigente, Pedro pode chatear algumas pessoas que não se sentem confortáveis trabalhando com ele. Apesar disso, o desempenho da equipe melhora a cada mês. E as metas são batidas sempre. Os membros da equipe sabem que Pedro exigirá deles o melhor. Pedro apresenta alta dominância. Os indivíduos com alto D são assertivos, questionadores e confiantes. Essa é Laura. Ela é muito comunicativa e gosta de incentivar pessoas. No trabalho, tem um bom relacionamento com seus colegas. Seu jeito pode desagradar algumas pessoas, afinal, ela tende a falar mais do que deveria. Às vezes, acaba perdendo o foco de reuniões ou fazendo promessas que não poderá cumprir. Ainda assim, Laura é um membro importante em seu local de trabalho. Afinal, ela ajuda a manter a equipe unida e motivada. Laura apresenta alta influência. Indivíduos com alto I são sociáveis, persuasivos e positivos. Essa é Dani. Ela gerencia obras de construção civil. Dani gosta de tomar decisões bem pensadas, com paciência e atenção aos detalhes, principalmente quando essas decisões envolvem seus subordinados. Algumas pessoas da empresa acreditam que Dani leva tempo demais para tomar decisões ou concluir projetos, e parece ter dificuldade para cobrar resultados de sua equipe. Apesar disso, as equipes sob a gestão de Dani são unidas e, normalmente, entregam trabalhos com alta qualidade. Afinal, ela incentiva todos os membros a terem o máximo de atenção ao que fazem. Dani apresenta alta estabilidade. Indivíduos com alto S são cuidadosos, amáveis e compreensivos. Esse é Carlos. Ele é um programador freelancer. Carlos gosta de seguir à risca as normas que são aplicáveis ao seu trabalho e evita perder os prazos de entrega dos seus projetos. Algumas pessoas acham Carlos muito impessoal e podem não se adaptar ao seu modo rigoroso de seguir regras. Ainda assim, os clientes consideram Carlos um prestador de serviços importante. Afinal, ele entrega os trabalhos que atendem exatamente o que foi solicitado, dentro dos prazos adequados. Carlos apresenta alta conformidade. Indivíduos com alto C são perfeccionistas, orientados a regras e autodisciplinados. Os temperamentos dos personagens são diferentes. Todos têm potencial, mas as atividades precisam ser compatíveis com os perfis. Obrigado, João. Pode tirar. Isso pode ser explicado pelo...
Boa, Deixa comigo agora aqui. boa, beleza. Edu, caso o Nixon tenha algum problema e tal, agora é contigo, tá bom? Valeu. Estão vendo a minha tela, pessoal? Estão vendo a minha Estamos sim, tela? Nixon. Boa, Estamos legal. vendo, sim. Então, Sim. só para recapitular, tá? Eu falei da Simone, a Simone vai falar da experiência dela. Esse foi o slide, para quem não estava na última aula, que nós mostramos um pouco do perfil ideal DISC de acordo a cada uma das funções e o porquê. Então, o perfil DISC tem uma característica, e a gente ouviu agora no vídeo, todavia, a atividade fim da função tem uma missão, que pode ser melhor gerida se você colocar a pessoa certa no lugar adequado. E aí é um pouco disso que a gente pediu de exercício. Para quem não fez, eu mandei esse link do vídeo que a gente soltou agora, que é autoexplicativo, e um teste, que faz com que você possa soltar esse link pelo WhatsApp, as pessoas entram, são alternativas, em 5 minutos, cada colaborador vai ter o seu DISC, tá? E aí, chegamos neste slide, que é um pouco do perfil da loja da Simone. Simone, conte para nós. Você tem a colaboradora Jennifer com perfil DI. E o que você percebeu aí quando você fez o teste e conversou com as pessoas? Quero te ouvir, tá? Sim, claro. Quando eu solicitei o teste e eu tirei base no perfil que vocês mandaram, né, para cada profissão, para cada área. E a minha equipe inteira, ela tem dentro do DISC, teria 50% que funcionaria e 50% não, né? Não seria o adequado dentro do DISC. E aí eu conversei com eles, mostrei o DISC, mandei o videozinho, expliquei. O pessoal foi super receptivo e sugeri mudanças, melhorias, né? E olhar para tudo isso que dá para evoluir dentro da profissão de cada um. Mas foi bem legal, assim, foi bem bacana a dinâmica e algumas pessoas mais interessadas, outras menos. Mas ninguém enquadrou assim no perfil 100%, nem eu, né? Mas olha só, quem disse, ó, Simone, ela é veterinária, você é fora da curva, tá? Desculpa. Veterinário com DI é bem difícil, porque o veterinário ele costuma ser muito mais técnico e detalhista. O DI ele é mais arrojado, se comunica melhor, é mais extrovertido, que é o que a gente viu. Mas eu acho que eu vim mudando um pouco o perfil por trabalhar mais próximo mesmo da gestão, né? Já cheguei a ter expansão, já tive outras experiências, então acabou me trazendo, eu acho que, uma mudança de perfil. Mas, então eu acho que por isso que talvez, né, hoje, dentro do quadrinho que vocês mandaram, estou enquadrando mais como proprietária do que como veterinária. Mas é verdade. E olha só, agora você tem um veterinário, que é o Guilherme, ele tem um lado de comunicativo, que é o influência. Ele é muito. Bem, e isso é um diferencial absurdo para esse perfil de profissional, porque dificilmente você vê um veterinário com é muito mais SC, porque eles são muito mais técnicos e seguem a risca, que também não é ruim, pelo contrário, é muito bom. Você ter o equilíbrio I e S, eu acho que se torna mais assertivo e gera mais credibilidade, porque ao mesmo tempo que você tem que saber conversar com os clientes e tutores, você também tem que seguir o processo correto, porque senão você tem complicação, né? Nossa, ele é muito comunicativo, muito, e paciente, ele é bem esse perfil, tanto que eu achei que no começo ia ter bastante problema de migrar a minha carteira de clientes para ele, que eu estava focada em outras coisas da estrutura do PET, mas não teve muita resistência, não. Eu senti que isso fluiu bem, pelo perfil dele. Legal. Aí, vamos pegar da primeira lá, Jennifer, DI. É o perfil ideal para recepção ali. Falta ali, talvez, avaliar se ela for DI e conseguir se organizar, porque aí, se você for organizado, é a chave do sucesso, porque ela sabe se comunicar, ela deve ser desenvolta ali na parte de vendas, que ajuda bastante na recepção, mas
o quesito que você deveria desenvolver, se ela não tem, é organização, que aí vai te ajudar a marcar o gol sempre, né? Estou falando aqui sem conhecer as pessoas, só pelo perfil, tá? Não, bacana, sim, com certeza, mas é bem essa linha mesmo, tá Bom, certinho. legal. Aí você A tem outra recepcionista também é DI, né? DI, As a duas Brenda, são. né? Legal, legal. Aí quando você vai ali para o Felipe, que é o monitor de creche, ao mesmo tempo que ele tem que saber se comunicar com o cliente, ele tem que seguir o processo, porque senão ele vai ter dor de cabeça, certo? Me corrija se eu estiver Certo. errado. Certo, com Chegou o certeza. cliente, tem um checklist, tem um cuidado, tem que ter uma atenção na hora de organizar e separar as coisas, para depois não Sim. ter complicação. É o PET que vem com algumas exigências, com alguns cuidados e atenção. Se não for uma pessoa que tem ali um pouco de conformidade, de estabilidade e saiba gerir com essas implicações, se o cara for só comunicativo, vai ter um problema. Ele vai esquecer de fazer. Mas Sim. o equilíbrio ajuda muito nesta atividade fim. Aí você vai para a tosadora, que também deve se comunicar bem, deve ser arrojado, deve gostar de comissão. Sim, bastante. Como é que fala o Essa nome? principalmente. Como é que se lê o nome, para mim não falar errado? Shawanda. Shawanda, perfeito. É como está escrito Excelente. mesmo. Legal. Você tem uma supervisora que tem um D forte ali, mas tem ali um lado de conformidade alto também. Provavelmente ela deve gostar de um checklist e, ao mesmo tempo, de metas. Espero eu que Sim. saiba lidar com pessoas, que acho que aí é um desafio, né? Tem que ter ali um pouco de jeito. E você tem Sim. 2 tosadores, ou seja, você não tem banhista. O seu profissional do banho tosa, ele tosa e dá banho, certo? Certo. Mas eu gosto do seu time. O seu time está Ai, que bom, fico feliz. O pessoal está aparentemente comigo já há assim. muitos anos, eu não tenho nenhum funcionário novo. Um dos tosadores aí tem a idade da loja, quase 13 anos, pessoal 8, 9, 7 anos, é uma equipe já bem estruturada, já de muitos anos. Legal. Deixa eu ver, parece que minha câmera sumiu aqui, não sei por quê. Mas eu parei até de apresentar. Eu queria ouvir. Quem mais fez? Só não conseguiu preencher, não tem problema, para a gente conversar. Obrigada, viu? Ô, Simone, eu quero te ouvir mais, já eu te chamo. Deixa eu ouvir a Camila aqui. Obrigado pela sua dedicação aí, deu certo, me ajudou. Vai lá, Camila, quero te ouvir. Eu fiz também na minha equipe inteira. Aí, atualmente, eu tenho 3 vendedores, uma veterinária, 3 banhistas e tosadoras, né? Aí eu fiz com todos eles. Aí eu achei interessante os resultados também. Quer me contar? Me conte. Vou falando. Então, na minha veterinária deu C mais S. Tá, essa daí já é um perfil mais técnico, tá vendo, Simone? O dela aqui, ó. Gosta de Sim, seguir porém, à risca o negócio ali. uma coisa que eu tava, não sei se você falou na outra mentoria, ou você falou, na verdade, ela é mais de ficar dentro do consultório, sabe? Ela não é muito de ficar na área de venda, para ajudar na venda e tal. Falei. Então, isso aí eu acho que eu vou ter que trocar uma ideia para tentar desenvolver um pouquinho mais nela, mas eu percebo que é realmente mais técnico, sem muito tato com as pessoas, sabe? Aí, Camila, deixa eu aproveitar, porque aqui, gente, hoje a ideia é bate-papo, tá? Como a gente fez a apresentação na última, para os novos que estão chegando aí, é a gente trocar as experiências, mas fiquem à vontade para interagir. Qual que é a minha experiência de loja de 10 anos, montando mais de 200 lojas, lidando com mais de 2.000 pessoas, tá? Quando você tem um veterinário que coloca o jaleco e vai para frente de loja, o seu resultado é muito maior na área de vendas, tá? E o que você tem como desafio, Camila, é ajudá-la a perceber que ela, encantando o cliente, ela traz mais resultados para o negócio dela de vet. A empatia, o sorriso no rosto e o relacionamento na ponta traz credibilidade. Então, dificilmente você vê um pediatra com um filho pequeno trocar. Porque ele vai lá a primeira vez. Agora, se o cliente vai na loja e ele é abordado por esse profissional, que é o doutor, e ele encanta e ele mostra ali cuidado e zelo pelo cãozinho e pela pessoa, a fim de orientá-la,
ele conquista. Para ele trazer um cliente novo para a clínica dele, ele tem que fazer esse tipo de abordagem. Sim. Então, vou pegar o exemplo da Simone, que eu vi lá tudo, né? Simone estava lá completa de 3 tosadores. Se os tosadores tiverem um bom relacionamento com o veterinário, ele pega na mão, no mínimo 20 cãozinhos por dia. Então, ele vai perceber alguma coisa. Olha, você não quer passar no meu veterinário, que é o João? Ele é ótimo. Aproveita ali e conversa com ele, que eu estou sentindo alguma coisa aqui que eu acho que não está legal no cão. Então, esse tipo de troca aumenta, eu posso te garantir, no mínimo 50% do faturamento do veterinário, se ele entender o benefício. Então, o seu desafio é ajudá-lo a ser mais extrovertido e a ver o benefício que é ele estar com o jaleco, dando bom dia e boa tarde com um sorriso no rosto. Não precisa falar mais que isso, tá? Depois ele vai aprendendo o resto, né, Simone? E isso aí é uma coisa que eu percebo também, porque eu tenho uma outra, uma amiga, ela é veterinária, mas ela não atua mais como veterinária, e ela fez bastante curso na área de vendas. Então, aqui, quando eu preciso de uma terceira mão, ela é tipo uma freela. E ela é veterinária e atua na área de vendas, mas pelo fato de ela ser veterinária, na hora que ela usa isso no discurso de venda, além dela ser super carismática e tal, mas eu sinto que dá uma credibilidade e já é também outros 500 na parte de venda. E ela é D+I. Legal, legal. Você vê como diz que neste momento ajuda. Alguém do Personalité Pet Shop levantou a mão. Pode falar, depois a gente volta e a Camila já continua. Acho que talvez quer agregar alguma coisa, Camila. Olá, boa tarde. Meu nome é Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Sabrina? É o seguinte, eu fiz o teste, eu só não compartilhei na planilha, tá? Eu tenho, por enquanto, o meu pet shop, ele é e-commerce, eu chamo carinhosamente de pet commerce, tá? E eu não tenho equipe, eu trabalho sozinha, mas eu acabei fazendo o teste DISC e deu D+C. O seu? Sim. Ah, legal, já a gente E aí fala. eu quero saber o que pode agregar esse teste para minha pessoa que futuramente pretendo ter loja física e o que possa estar agregando isso para minha pessoa para que eu possa estar passando para um funcionário, para um colaborador, enfim. Legal, deixa a Camila concluir e eu falo de você, tá bom, Sabrina? Tá ok, obrigada. Obrigado eu. Vai lá, Camila, me conte mais. Você falou da veterinária. Tá, agora eu vou para minha área de vendas. Tenho 3. Tenho um que é D+I. Tenho um que é I+E. Tá. E tenho uma que deu SC igual EI. SCI. Deu a mesma porcentagem de S com C mais I. Legal, não tem problema, tá? Tem pessoas fora da curva, como a gente também não é perfeito. Tem... As Aí coisas mudam. eu e o meu sócio demos D+I. Na área de banho e tosa, a minha primeira deu O C. sócio é esposo? Isso, ele é meu marido. Tá. Meu marido e sócio. Sai faísca ou você já dividiu bem as É responsabilidades? que ele tem outro, ele atua num outro negócio. Então a gente não fica o dia inteiro junto aqui na loja. Desculpa a minha verdade nua e crua, viu, gente? Imagina, eu sei. Gente, não é fácil não, mas dá certo desse jeito. Não, legal, legal. Então, assim, olha, você tem um vendedor com um pouco mais de pegada aí, se comunica mais. O que você pode fazer para o outro que tem um lado S é talvez colocar algum tipo de desafio onde ele também seja comissionado para te ajudar na parte de chão de loja. Como, por exemplo, olhar a ruptura, avaliar a curva ABC, porque na íntegra nós temos desafios no pet shop que geram uma complexidade, né? Então, hoje, um dos maiores desafios é você vender bem e vender certo. Só que um outro grande desafio que eu posso dizer para vocês, que eu colocaria como um dos top 3, é comprar bem, tá? Se você não souber comprar, você fica com o estoque inchado. Hoje, eu posso abrir uma enquete aqui rapidamente, todo mundo vai dar o seu parecer. Todo vendedor tem o melhor produto do mundo, e se deixar, eles vendem a mãe. Vão colocar tudo na sua loja. Então, não existe curva ABC. É o produto dele que é o melhor, que vai ter o benefício, e aí o que você vai ter? Uma curva C muito grande. E ter um perfil deste que te ajude a ponderar
o que de fato é curva ABC, para não faltar o produto curva A, ajuda muito, tá? Porque senão você... No caso seria... Pode falar. Não, às vezes você compra mais do que você precisa. Sim, sim. E o nosso maior desafio é controle de caixa. A gente brinca aqui, sim. Mas o caixa é rei no final do dia, né? Então, se a gente sabe gerir bem as pessoas, ter uma equipe certa, e pessoas nas atividades que correspondam mais ao perfil comportamental, que te ajude, você não se sobrecarrega e a roda gira, tá? Então, Camila, eu lembro que você falou para mim que queria montar um segundo pet shop, certo? Então, eu tô para abrir uma filial, vai ser loja por enquanto. Isso, então, a ideia mesmo é assim, você entender bem de compra, para não comprar mal, porque às vezes o caixa vai fazer a diferença na sua vida. Mas pode falar, desculpa. Não, minha dúvida seria, esse auxílio no chão de loja, seria para esse perfil S mais C e I? Isso, porque o que acontece? O cara que tem um lado da estabilidade, conformidade, provavelmente ele vai ter um pouco mais de controle do que o cara que é só DI, porque o DI, ele começa tudo muito bem, mas dificilmente ele termina, porque ele perde o foco. Porque essa colaboradora, inclusive, eu tô querendo promover, entendeu? Eu tô querendo desenvolver um pouco para gerência. Tá, legal. Aí, o desafio que eu vejo é ver essa aptidão para controle e confiabilidade, tá? Quando você vai colocar numa posição dessa, tem que ter confiança, esse é um quesito primordial. Sim. E o segundo quesito importante é controlar bem, né? Porque é o caixa que abre, é o caixa que fecha, é produto que some, e hoje a gente às vezes vende muito, mas vender muito não significa dar bom resultado. Então, é saber olhar o que é uma curva ABC, saber olhar qual que é o produto que tem mais margem. Então, nos treinamentos que a gente costuma ofertar, a gente fala muito da importância de você entender o que é curva ABC, entender o que gira bem, negociar bem, não ter um número grande de tapetes higiênicos. Então, exemplo, se tem 2 que giram bem, para que você tem 10? Tem loja de 150 metros quadrados que tem 10 marcas de tapete. Para quê? Você nunca vai ter volumetria, você nunca vai conseguir fazer o giro muito assertivo, e aí você vai se perder. Então, ter o controle ajuda. E esse tipo de perfil pode te ajudar, tá? E aí você tem que trazer benefício para esse profissional também, né? Então, assim, se você evitar que tenha ruptura, vencimento, ganha também bônus, porque a gente às vezes só premia quem vende. Mas quem está controlando, a gente precisa pensar em meios para que todo mundo seja vigilante. E isso vai te ajudar a dar mais resultado. E no meu banho e tosa, curiosamente, eu tenho 3. 2 deram C mais D e uma deu D mais C. Mas todas navegando entre o D e o C. Legal. As pessoas devem gostar de vender, que isso ajuda bastante. Não devem ser tão fãs de falar com os clientes. Deve ficar mais no back, mas é bom, porque você tem... seguindo ali a linha do checklist, se você tiver um checklist legal, aqui dentro a gente é especialista em banho, né? Talvez vocês devam ter uma aula de banho e tosa. A gente tem um POP, que são aí alguns passos para que o banho tenha aí o banho Petland na veia, seja bem aplicado. Esse tipo de profissional, ele segue o checklist, né? Quando ele tem um C aflorado, ele segue bem um passo a passo. Então, criar padrões e processos vai te ajudar, tá, Camila? Porque depois eles vão colocar na esteira e vão fazer bem feito. E o D ajuda sempre a vender mais. Aí, cabe a você criar os estímulos e, ao mesmo tempo, criar um engajamento, né? Cuidado para não ter atrito lá dentro. Porque onde tem muito D, às vezes o chicote estrala. Só para você ir administrando aí os perfis, tá? Perfeito. Mas obrigado. No meu seria isso. Legal, gostei. Quem mais, gente? Eu vou falar da Sabrina. Sabrina, você tem um e-commerce e você é DC, ou seja, você deve ter um lado dominante e, ao mesmo tempo, é bem organizada. Me corrija se eu estiver errado. Sim. E agora você quer trilhar num caminho de montar um negócio físico.
Exato. Tá, vamos lá. Como que é a Sabrina no lidar com gente? Olha só, viram com as feridas agora, hein? Pois é. Bom, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Minha filha fala que eu sou assuntóloga, né? Eu gosto muito de conhecer pessoas, conversar com pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar. Legal. Embora tem dia que eu tô com minha bateria social esteja baixa, mas eu faço o possível para que isso não aconteça, para que eu não me isole. Eu costumo ser simpática, porque assim, eu penso comigo que da mesma forma que eu chego numa loja, o vendedor é simpático comigo, eu como vendedora eu também tenho que ser simpático com os outros. Sim. Né? Então eu sempre penso dessa forma. Respeito todo mundo, enfim, e tento explicar o melhor possível para que a pessoa ela possa comprar sem dúvida, ou então, né, ter mais opções de compra, algo do tipo. Legal. Você me perguntou, Nixon, como que eu faço para, daqui para frente, montar uma equipe, né? Como que seria essa equipe? Isso, como é que eu posso aplicar isso? Eu vou colocar na tela, você dá um print desta imagem. Essa imagem ajuda bastante. Gente, não é fórmula mágica, tá? Lidar com o ser humano é a coisa mais difícil do mundo. Mas a gente pode ter meios que nos ajudem. E esse slide aqui, que está na tela, imagino que já está aparecendo para vocês, é um slide que, para quem quer montar um negócio do zero, ou substituir algumas pessoas, vai te ajudar. Então, dá um print desse slide, tem aí o perfil comportamental, tem o link que eu mandei no chat para você fazer os testes antes de contratar as pessoas para avaliar o perfil comportamental. Então, assim, antes de chegar um currículo, um vídeo, que a pessoa se apresenta, você pede para ela fazer um teste DISC, e aí, com essas informações na mão, você vai fazer a entrevista. Porque, às vezes, a pessoa vai aparecer lá um CS, CC, e a pessoa quer ser vendedora e ela é introvertida, que é o que a gente mostrou aqui, né? Está aqui nessa parte de baixo, tá vendo? Dificilmente ele vai se destacar nas vendas. Ele vai ter dificuldades, porque ele tem medo de lidar com o ser humano. Ou, às vezes, você vai colocar a pessoa para fazer abertura e fechamento de caixa, mas ele é um DI. Ele começa bem, daqui a pouco ele perde o foco. Porque ele está mais conversando do que está ali se atento aos detalhes. Abertura, no fechamento, vai sempre faltar dinheiro. Isso vai muito do perfil. A gente não tem o certo e o errado. Se a gente conseguir achar o equilíbrio, encaixar cada um dentro do seu quadrado, as coisas fluem pior. Uma outra coisa que eu compartilhei na semana passada, e eu queria abrir aqui para a gente conversar, a gente falou bastante sobre as dificuldades dos líderes, né? Então, as 3 maiores dificuldades da liderança hoje tá nessas 3 frentes: objetivos e expectativas incertas, os líderes que gastam grande quantidade de tempo fazendo atividade abaixo do seu nível de liderança e ausência de feedback honesto e assertivo. Nixon, como é que eu melhoro esse quesito, que é dar um feedback honesto e assertivo? Aí eu abri para vocês a ideia de vocês fazerem um pouco das atividades, que nada mais é do que metas. Quais são as metas das pessoas do meu time? Montar. Então, o João, ele tem que vender X% na categoria de alimentos, ele tem que cadastrar 90% dos meus clientes na base de dados. Eu falei um pouco agora com a Camila, quem estava aí ouviu, evitar ruptura, bem como o excesso de compras de curva C. Então, tem que ter alguém que entenda de curva BC, se você não dominar, para te ajudar. E controlar... Ô, Nick, eu acho que o microfone da Sabrina aberto está dando muita microfonia. Ah, da Sabrina? Desculpe, gente. Obrigada. Não, tranquilo. Mas, vocês estão me ouvindo e estão vendo a minha tela? Sim, dá para ouvir, dá para ver a tela. Legal. Então, assim, o que a gente conversou aqui foi... Pessoal, vou compartilhar algumas planilhas. Eu queria falar também das planilhas. O nosso tempo é curto, mas eu queria falar deste segundo desafio. Se vocês me permitirem, eu vou abrir na tela
o que eu mostrei para vocês, e a gente falou bastante, né? Mas, Nixon, dá trabalho fazer isso, eu sei. Mas se você tem a pessoa sabendo para onde ela vai, o que você espera dela, você vai ter melhores resultados. E aí eu falei, cria 4 metas para cada colaborador. Avalia a cada bimestre e dá nota, se ele cumpriu ou não as metas, bem como desempenho e competência que você espera de qualquer profissional. Então, aqui está organização. O quanto esse colaborador é organizado, proativo, o quanto ele toma iniciativa sem depender de você, quanto ele se relaciona bem. Então, o cara que às vezes é D, ele às vezes pode querer passar por cima de todos, porque o negócio dele é meta, é resultado, e ele atropela. E aí você tem que falar para ele, olha, você precisa trabalhar em equipe, você precisa ajudar o próximo, você não tem que pensar só em você. Ao mesmo tempo que você tem que estimular, você tem que puxar a rédea. Eficiência e eficácia, isso aqui funciona muito bem no Banho Tosa. Não adianta só cumprir dentro do prazo, mas tem que fazer com qualidade o serviço. Porque se o cliente sai, ele atendeu 10 clientes no dia, que é o número bom de banho, mas 5 reclamaram que o serviço foi mal feito, não adiantou nada. E aí, comprometimento. Nós falamos também da importância do feedback, 3 coisas que a pessoa deve parar de fazer, deve continuar a fazer e deve começar a fazer porque ela não faz. Anotar, escrever e acompanhar cada bimestre, se evoluiu ou não em cada um dos temas. Esta ferramenta está disponível na nossa plataforma Sults para vocês usarem. Então, Sabrina, Nixon, como que você me ajuda a montar uma equipe? Começa por isso, montando o perfil comportamental antes da contratação e combinar o jogo. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que vale o combinado não sai caro. Se você fala para a pessoa que você espera que ela faça isso, e ela tem uma rotina, e a gente também falou das rotinas, isso está disponível, tá, pessoal? O que cada um deve fazer e por quê? Isso aqui é um Excel que você deve ajustar de acordo com a sua necessidade. Então, aqui está, limpar dos Peters. Peters é onde tem hamster, pássaro, às vezes tem loja que tem o animal de estimação, você tem que fazer a manutenção, tem que limpar todo dia. O passarinho faz cocô, o hamster faz xixi, e fica um fedor. Se você não fizer a limpeza, fica feio, o que é para ser bonito. Então, se você não escreve e não combina, a pessoa não vai fazer. Ou vai fazer do jeito que ela quer. Então, parece que é chato, mas uma vez que isso se torna um ritual, você não precisa cobrar, e as coisas vão acontecer. Então, você escreve o que você espera, você combina, no início da contratação, no início do serviço, vai fluir as coisas melhores, tá? Então, a gente trabalha muito na parte de serviço nossa aqui, satisfação do cliente, a base de dados, vender pacote. No nosso caso, a gente tem algo digital que é assinatura de banho. O Edu depois é um cara para vocês conversarem bastante sobre o banho by Petland. Ajuda muito a tecnologia envolvida nisso, que a gente se tornou especialista, você consegue agregar serviço, você consegue reter o cliente, você consegue criar fidelização, que é o modelo de assinatura nossa de banho. Hoje as grandes redes estão cada vez mais focando no produto e na entrega rápida. Se a gente não se especializar no serviço, vai ser uma competição muitas das vezes ingrata, né? E aí, se você não tiver controle, você não vai conseguir que as coisas aconteçam. E sabe uma experiência que eu tenho? Eu estou mostrando isso aqui, para quem não viu, entrar na plataforma do Sults, na aula Gestão de Pessoas, está disponível, tá? Vocês baixam e é de vocês esse material. Aqui é uma ideia de como você começa a organizar um checklist de rotina, com metas por atividade, por responsabilidade. O combinado não sai caro. Eu quero voltar aqui que eu quero ver vocês. Deixa eu ver se eu paro de compartilhar. A minha câmera, eu não sei porquê, Edu, eu tirei aqui, agora não está voltando, está dando erro. Acho que vou ter que sair para voltar, mas vai sem a câmera. A minha mensagem, e eu queria ouvir vocês nesses minutos finais aqui, é assim: vale o combinado não sai caro. E, Nixon, já montei a equipe, e agora o que eu faço? Começa com feedback. Onde você quer que a pessoa melhore, já começa a ajustar a rota. Nunca é tarde para um feedback honesto e assertivo. Senão, a maior dificuldade dos líderes é gastar grande quantidade do tempo fazendo atividade
abaixo do seu nível de liderança. O que é isso? Você deveria estar gerindo e você está fazendo. E aí você não vai conseguir ter bons resultados. Você vai ser insubstituível, porque você faz tudo. Você tem as pessoas vão, bate o ponto, vão embora, mas ela não se preocupa com desligar o ar-condicionado, não se preocupa em desligar a luz, não se preocupa em manter o ambiente limpo e organizado, porque tem uma faxineira, então eu não faço. E aí é onde é problema, tá, gente? Eu costumo dizer que custo é que nem unha. Se você não cortar todo dia, daqui a pouco tá grande, tá te machucando. E a gente precisa passar esse conceito para as pessoas. Conversar com os nossos colaboradores é um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade. Eu falei na nossa última aula do reconhecimento, que às vezes não é só financeiro, né? Eu dei aqui alguns exemplos. Eu queria saber se alguém tem algum exemplo para compartilhar ou alguma dúvida para tirar, que hoje o objetivo da aula é ouvir vocês. Vamos lá. Estou daqui. Eu vou tentar sair e entrar de novo para abrir minha câmera. Mas vai falando aí que eu quero ouvir. Edu, me ajuda. Estou online aqui. Você não fechou a sua tela aí, não? Voltei aqui, gente. Voltou. Voltei, mas minha câmera morreu. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu devo ter feito... Eu acho que o seu computador é igual o meu. Ele fecha a câmera aí em cima. Vê se não está fechada. Às vezes eu esbarro, esqueço e fecho ela. Eu não sei. Já tentei desligar, ligar aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Depois volta. Quando menos a gente quer, volta. Porque eu comecei com a câmera aberta. Eu acho que é no próprio computador aí tem uma travinha. Eu já estou mexendo nela aqui, mas não está indo. Aqui eu já sei aqui em cima. A luzinha não está acendendo. Mas eu queria ouvir. Quem quer compartilhar alguma experiência? Já ouvi a Simone, já ouvi a Camila, a Sabrina falou. Quem mais, gente? O pessoal Fala fica aí, tímido. Anderson. Conta aí, Anderson, sua experiência. Quero te ouvir. Tá no mute aí. Bom, vamos lá. Eu estou na área, nós estamos aqui com a loja há 12 anos, né? Aliás, eu estou entrando no mundo Petland agora. Então, na verdade, eu estou ouvindo muito mais do que agora com vocês, do que tentando. Então, assim, tem muita coisa ainda que a gente está aprendendo, né? Eu falo, todo dia a gente acaba aprendendo alguma coisa. Tanto é que eu estava aqui ouvindo as meninas falarem e anotando pra caçamba, porque eu mesmo estou na área fixo há pouco tempo, minha esposa também é veterinária. Hoje trabalhamos juntos há 2 anos, sem rusgas. A gente tinha perguntado aí se tem problema, né? Com brigas, tudo também. Não, porque a gente deixa bem definido, eu falo para ela até, como eu era da área de RH, também estava com construtoras, acho que o Nixon falou que trabalhava com isso também. 12 anos. Eu trabalhei por 20 anos. Boa. Eu cuidava de 40 construtoras, então eu falo que eu perdi agora careca por causa disso, né? Então a gente deixa muito definido em relação a tudo aqui dentro da loja. Eu cuido da parte chata que ela fala, até que é a parte burocrática do negócio, e a clientela em si, os funcionários, eu deixo tudo na mão dela também. E eu estou ouvindo aqui vocês e aprendendo muito por causa do negócio de gestão de pessoas. Eu sou, de verdade, uma pessoa... Eu sou até extrovertido, gosto de brincar, conversar com muita gente, mas na hora de lidar com o funcionário, como eu sou de RH, eu sou mais frio na hora de gestão de funcionários. Então, isso eu ainda estou aprendendo, estou tendo que lidar e aprendendo com o pessoal aqui, né? Com a minha esposa, mesmo que eu deixo até na mão dela isso. Porque a parte de gestão de pessoal, para mim, ainda é muito complicado. Mas, o Anderson, você trouxe uma verdade, que brincadeiras à parte, é o que eu ia brincar com a Camila aqui. Combinar a divisão de responsabilidade faz toda a diferença. Então, assim, olha, eu cuido dessa, você cuida dessa, o combinado não sai caro para ninguém. Por isso que eu bato na tecla, desde o dia 0 da Petland, eu criei rotina, a gente começou a operação entre 3 sócios, eu, o Rodrigo e o Paulo. O Paulo, ele continua a ser sócio nosso, mas ele saiu do dia a dia da operação, e a gente
se divide muito bem. Acho que a diferença de uma sociedade é você combinar desde o início, né? Então, nessa atividade aqui, você pode opinar, você pode falar, mas quem decide sou eu. E respeitar isso na hierarquia e na divisão de responsabilidade faz toda a diferença. Começar certo muda o jogo. Por isso que na hora de contratar, se você conseguir ter bem alinhado as expectativas do lado do colaborador que você espera dele, a fim de como ele vai ser beneficiado com aquela entrega, faz toda a diferença. No início é chato fazer, mas depois o negócio flui bem, porque você não precisa ficar voltando na mesma tecla sempre. Quem mais, gente, quer falar? MyPetC aí, está nos visitando, prazer ter conosco aí. Tá bom, tranquilo. Fabiano quer falar, quem mais aí? Olha lá, hein, gente. Nós temos mais 5 minutinhos para interagir. Se alguém tiver alguma dúvida, depois o Edu vai passar aí os próximos passos, quando vai ser a próxima. Eu só peço desculpa porque minha câmera morreu no finalzinho do primeiro tempo aqui. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem, faz parte. Ô, Nixon. Oi, Simone. Não, mas acho que a gente abriu a câmera. A gente falou ao mesmo tempo. Junto, não tem problema. Pode Tem falar, problema, um de pode cada falar. vez, vamos lá. Não, eu só queria que você comentasse um pouquinho sobre o perfil I mais E. Tá, o E Eu tenho é da estabilidade. E o S, ele é estabilidade, tá? Não, é a mesma coisa. O perfil, quando a gente olha para o perfil I, é aquela pessoa extremamente comunicativa. Ele tem foco em pessoas, ele se comunica, ele costuma ser mais otimista. Então, ele é extrovertido e tem um olhar mais voltado para as pessoas. O S já é meio que o oposto, né? Então, ao mesmo tempo que ele está ali focando em gente, ele gosta de fatos concretos, ele gosta de seguir o combinado, ele gosta de ser cuidadoso, ser preciso. Dependendo da função, a gente consegue dizer mais. Ele está enquadrado em qual atividade hoje? Hoje ele é meu vendedor. Tá. E assim, ele é excelente, super carismático, super. Na área de venda, você vê que ele não tem vergonha, ele consegue vender, agregar item e tal. Mas na parte de organização, de um comportamento um pouco mais responsável, sabe? Ele já sinto que peca bastante, sabe? Tipo, bagunça. Eu sinto um pouco dessa dificuldade. Tipo, não é alguém que eu daria uma gerência de loja hoje, entendeu? Sim. Aí, Camila... Não por confiança, não. Por isso, entendeu? Eu acho assim, o Anderson falou, e eu disse isso na nossa primeira aula, né? A gestão de pessoas a gente aprende todo dia. A gente vai morrer aprendendo. A gente nunca vai dizer que a gente sabe tudo. Ser humano é algo inexplicável, né? Então, eu acho que o que você precisa é fazer o feedback. Tá? Se você conseguir abaixar aqueles materiais, começar a criar uma rotina de feedback, começa pela avaliação de desempenho. Senta, traz primeiro os lados positivos da pessoa e depois o que você quer que ela melhore. E aí você fala, daqui a 2 meses a gente volta a se falar, daqui a 1 mês a gente volta a se falar. Vai tentando formar este perfil. E se ele vê oportunidade, e ele de fato gostar do negócio, ele vai melhorar. Agora, se ele não vê, você deixa ele nas vendas e está tudo certo. Porque tem gente que não tem perfil mesmo para liderar e faz parte, sabe? Mas o nosso desafio enquanto líder é desenvolver e acreditar em todos. E aí, por isso que o feedback honesto e assertivo é uma das grandes dificuldades dos líderes, porque líder que não forma pessoas, não senta com o liderado e não conversa, dificilmente ele vai crescer. Ele vai ficar estagnado. Ou a dependência é total dele, ou as pessoas nunca vão entender o que ele espera dela. E aí, daqui a pouco ele troca de emprego e você nem deu feedback. Mas faz isso, dá feedback. Porque é difícil achar uma pessoa 100%. A gente tem que formar sempre. Alguém levantou a mão aí. Dog Bonfim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Nixon. Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Cleiton, sou daqui de Ribeirão Preto. Oi, Cleiton. Prazer, cara. Me conte aí.
Eu queria saber de vocês aí na Petland, vocês costumam trabalhar com freelance no banho e tosa? E como que é esse processo de vocês? Se vocês usam, como que vocês fazem para engajar, para ter o comprometimento? Ó, tem sim, viu, cara? Essa é uma realidade que a gente não consegue fugir, né? O freelance, ele vem para suprir um pico, que costuma ser sexta, sábado, às vezes aí, até na própria quinta-feira tem um boom, dependendo do perfil da loja, quando a pessoa não quer contratar de vez. Agora, a diferença e o que muda o jogo é o ambiente. O que você tem para ofertar, não só no curto prazo, porque o freelance ele não quer ter compromisso, essa é a verdade. Ele quer fazer o dele embora, não quer ter responsabilidade, não quer ter o dia a dia. Mas se ele vê um ambiente agradável, eu estou falando pela minha experiência de chão de loja, tá? Eu toquei loja por 1 ano e meio e eu participei de implantação de mais de 100. O maior desafio seu é criar um ambiente agradável a fim desse cara ver valor de ficar com você no futuro se você estiver precisando de mão de obra. Porque a área que mais tem turnover é o banho e tosa. A gente aqui é campeão de falar que o serviço no centro é o negócio, quem não tiver serviço está tendencioso no futuro aí perder bastante share, porque os grandes estão crescendo, o e-commerce não para de crescer. Então, o serviço é importante porque fideliza, porque traz o cliente na loja, porque gera experiência. Só que se você não tem mão de obra, meu amigo, você vai sofrer. Porque ao mesmo tempo que o serviço é bom, o serviço dá trabalho, que mexe com gente. As meninas que acabaram de falar aí do banho e tosa aí podem te dizer. Olha para a carinha da Simone aí, lida com o veterinário, lida com 3 tosadores. A Camila falou, é um desafio. Então, o segredo, cara, é criar um ambiente agradável, tentar remunerar quem merece, porque faz parte do processo, né? Quem merece, ganha mais. Quem não merece, a gente vai tentando buscar meios para orientá-lo a melhorar ou substituir. Esta é a realidade. Mas trabalhar com freelance, sim, e a maioria dos profissionais que estão no âmbito freelance é porque ele não quer ter o compromisso, de segunda a segunda, aí, muitas das vezes, tá? É a minha experiência. Se alguém quiser agregar, pode falar. Ô, Nix, eu vou puxar esse gancho que você falou sobre o ambiente, e, de fato, o ambiente ele é soberano, tanto para o bem quanto para o mal. Se você constrói uma rotina, ainda que não tenha uma rotina, a partir de agora constrói uma rotina de reuniões semanais, para que você mostre para onde você está indo como empresário, para onde seu negócio está indo, você dá uma realidade diferente que boa parte desses funcionários acaba não vivendo, né? Boa parte deles, às vezes, não tem nem muito uma meta, um objetivo muito claro de vida, mas quando eles estão inserindo num ambiente de pessoas que estão extremamente focadas para onde vai levar o seu negócio e aonde eles podem ir com vocês, minimamente, se você mostra, nos próximos 5 anos a gente quer estar com X lojas abertas. Quem está dentro vai andar junto, mas só que o óbvio precisa ser dito. Eu toquei, assim como o Nixon, eu fui gerente de loja antes de eu vir para dentro da operação da franqueadora, e é repetitivo o trabalho todos os dias no chão de loja. É repetitivo, mas deve ser. Esse é o trabalho. O trabalho de um gerente de loja, de um administrador de um pet shop, ainda que seja um negócio pequeno, ele é repetitivo e deve ser. Você não deve sair da operação, que é a sua rotina diária. E você dizer o óbvio, ainda que seja o POP, né, o padrão operacional da área ali, é importante isso, esse alinhamento diário. Abriu a semana, para onde vamos com a semana, número de agendamentos, o básico do dia a dia. E eu tive essa experiência no crua, vim do mercado corporativo, caí num pet shop como gerente, falei, putz, vou dominar isso daqui. Primeiro mês tomei golpe atrás de golpe, de banhista, de tosador, em tempo de agenda, em rotina, entendendo que não era o que realmente acontecia. Só que quando você está dentro de uma franqueadora, que era o meu caso, estava num pet shop que era uma franquia, né, da Petland, na hora eu vi os procedimentos, os padrões que tinham que seguir, e dali comecei a focar em cima dos padrões e procedimentos, e ali a gente tem uma rotina. Então, essa rotina acho que é extremamente importante. Aí você causa um ambiente, que é o que o Nixon trouxe. As pessoas não têm rotina no seu dia a dia. Mas quando você fala de freelance, eles não têm rotina. E a rotina é o pilar principal de uma saúde mental. Quando a gente fala de rotina, fala, não é bom sair da rotina. Sair da rotina é uma coisa, mas quando a gente fala de trabalho, um ambiente
saudável é um ambiente que tem rotinas de entrega, rotinas de resultado. Se a sua empresa, a sua rotina não é orientada a resultado, dificilmente você vai ter uma equipe engajada, porque eles não entendem o benefício do que eles fazem e do porquê que eles fazem. Acho que essa é a principal função de um gestor, mostrar o porquê que é importante cada atividade do dia a dia. E quanto isso pode trazer de benefícios, né, para ele. Por isso que aquele material, gente, ele é uma bússola para quem está começando, para quem quer dar um passo para trás e organizar a casa. Ajuda bastante, tá? Ter um checklist de rotina, ter um checklist de meta, ter metas mensuráveis para você combinar, acho que ajuda bastante. E mais, gente? Mais 5 minutinhos aí para a gente concluir. Fiquem à vontade. Mais alguém quer trazer alguma experiência, alguma consideração? Eu acho que o que eu posso falar lá do meu negócio, que eu falei que o pessoal, né, tá comigo já há muitos anos. O Edu já teve lá com a gente, já conheceu a loja também, a gente andou conversando sobre os banhos. E eu acho que eu falo que eu tenho um freelance fixo, e eu acho que o diferencial e o que eu senti já de outras vezes foi justamente o pessoal que é da casa fazer um acolhimento, sabe? Então, assim, entre eles se ajudarem, ter uma boa troca, acolher quem está chegando, então se sente mais à vontade. Lá a gente sempre tem o café da manhã, então também tem muita troca. Então, acho que isso realmente fez com que a pessoa que não é fixa, né, o freelance, ficasse mais à vontade e, de certa forma, não ficar dando furo, né, com a agenda. Então, acho que isso funcionou bem lá também. Obrigado, essa troca entre eles. Obrigado pela colaboração aí. E é isso, e a repetição, né? Repetição e paciência, porque eu tive muita dificuldade de delegar no começo. Eu queria fazer tudo, eu queria limpar, eu queria fechar o caixa, eu queria entregar o cachorro, enfim. Então você estava aí nas dificuldades dos líderes. Muito, nossa, no começo demais. Também tive a experiência do casal, também fui sócia com meu ex-marido, chegamos a ter expansão de 5 lojas. Funcionou um período, depois não funcionou mais, nem em sociedade, nem casamento. Mas eu posso dar um conselho também, também as funções eram separadas, ele veio da área administrativa, sempre trabalhou em multinacional, e era o mesmo perfil, eu cuidava da loja, dos funcionários, enfim. Mas não tinha como, levava as coisas para casa, e aí tinha divergências de opinião, e infelizmente o trabalho estava toda hora dentro de casa, né? Então, acho que se puder realmente fechar a porta do pet e casa, morreu o assunto pet shop, eu acho que é bem válido isso. Legal. E aprendi a delegar e a paciência e a repetição. Então, assim, por mais que hoje eu tenha que falar milhões de vezes a mesma coisa, aí eu falo, mas eu não faço. Né? Eu mostro, eu falo como eu gosto, mas eu parei de pegar a vassoura, de entregar o cachorro, não faço. Realmente, não é a eu questão cobro. de nunca fazer, é a questão de ter a disciplina de orientar as pessoas a fazer, né? Porque exatamente, eu acho que isso fez toda a diferença. Tudo não faz nada bem feito. Esta é uma verdade que a gente sofre, mas aprende. Mas se puder evitar, dividir bem as responsabilidades, o combinado não sai caro, e cada um está quadrado, e você, como gestor, tem que ter o papel de cobrar e as pessoas de respeitar dentro da hierarquia. Ponto. Não, eu continuo atuando como veterinária 100% e faço cirurgias para fora, então realmente preciso, né, cobrar e a repetição e fazer um passo a passo aí bonitinho, e venho agora estudando muito a parte de gestão também, por isso que até gosto do projeto de vocês da Petland, acho maravilhoso, e estava até naquele evento de vocês, foi quando eu conheci um pouco mais e acabei me afiliando, enfim, venho conversando com o Edu e outras ideias aí de expansão também. Legal, Simone, obrigado pela participação hoje. Obrigada a vocês. Ponto, gente, eu vou precisar ir, 4h15 eu tenho outra reunião, mas acho que a gente conseguiu aí passar pelos principais temas. O Edu, bem como o João, está interagindo com vocês sempre. Se tiver alguma coisa pontual que vocês queiram trocar, mesmo que a aula já passou, manda. Eu gosto de ajudar, gosto do tema.
gosto de palpitar em outros temas, porque como a gente nunca consegue focar numa coisa só, né? A gente acaba vivendo um pouco de tudo. Mas hoje eu falei um pouco de compras. Olhem para isso. Isso faz toda a diferença. O caixa é rei e quem não sabe comprar bem sofre muito, tá? Estoque é um negócio que a gente tem que tomar cuidado e curva ABC é outro que eu venho batendo muito nessa tecla com todos da rede. Cuidado. Se eu pudesse resumir um pouco aqui, o caixa é rei, gerir pessoas é um desafio contínuo, formar um time é sempre. A gente tem que dar feedback constante, porque as pessoas, elas esquecem rápido, tá? É isso, Edu, a palavra está contigo aí para fazer o fechamento aí, obrigado, e eu peço desculpa pela minha câmera que morreu, vou ter que reiniciar meu computador aqui, gente, me desculpem. É isso aí, Nixon. Obrigado. Tive que correr aqui também, que meu computador ia descarregar. Vim pegar a tomada. Bom, pessoal, Nixon, obrigado pela aula. Acho que trouxe pontos aí muito importantes para o dia a dia, que às vezes a gente deixa de olhar, né, para pessoas. E obrigado aí pela sua contribuição. Pessoal, a gente segue a rotina aqui do grupo de mentorias, né? Daqui, na próxima semana, a gente tem outro encontro. A gente vai comunicando ali a próxima data. Eventualmente, essa a gente, devido à véspera de feriado, a gente trouxe aí para terça-feira. Então, a gente tem um próximo encontro e abertos aqui para a gente tirar dúvidas, quem quiser conversar um pouco mais. A gente vai iniciar uma nova rotina agora com o grupo de afiliados, tá? Como recente eu assumi a função aqui dentro da expansão, a gente está com alguns projetos novos para dentro do time de afiliados e em breve eu venho falando com vocês nas próximas mentorias como que será esses novos passos, esses contatos um pouco mais personalizados, tá? A gente está se organizando aqui como time para que a gente possa trabalhar um pouco mais próximo desse contato. Ainda assim, vocês têm o nosso contato, eu também estou no grupo de afiliados lá, querem levantar a mão, tirar uma dúvida, a última aula teve esse assunto, eu fiquei um pouco disperso ali, acabei não levantando a mão, não perguntando, pode trazer no privado ali, que a gente vai pontualmente tirando as dúvidas também, tá joia? Agradeço a participação de todos e a contribuição aí, um abraço, tchau.